Bem-vinda, Rauena Mota, ao nosso podcast e o Camp. Obrigada. Hoje com o tema aleitamento materno. Você que é enfermeira materno-neonatal, consultora em amamentação e empreendedora. Nossa roda de conversa hoje é sobre a amamentação, qual a importância, os benefícios e o porquê o agosto é considerado o mês da amamentação, né? Aleitamento materno, com uma cor muito bonita, né? Agosto dourado. Por quê? Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né, contribuindo não só com várias mães, porque eu sei que irão nos assistir, irão ser beneficiadas com o conteúdo, mas também com os alunos da faculdade, né? A gente entende que é um tema que ele traz tantas dúvidas, indagações para todo mundo. Para os profissionais da área da saúde, para as mães, para as amigas das mães, para as vizinhas, porque é um assunto que a gente consegue conversar. E quando eu tô com as minhas pacientes, né, conversando, fazendo palestras a respeito, eu sempre falo assim, alguém me conta uma história sobre a amamentação. E todo mundo tem uma história, né? Porque amamentar, por mais que a gente saiba o que é, muitas vezes a gente não sabe também, né? Então, assim, esse momento vai ser um momento agradável, acredito, né? Essa é a nossa intenção, para que a gente possa tirar, desmistificar algumas coisas. Porque da mesma forma que tem informações corretas, tem informações que não são corretas, não é verdade? E sobre o agosto dourado, né? Esse mês, ele é dedicado ao aleitamento materno. O Ministério da Saúde, em 2017, ele instituiu, o agosto dourado é uma lei nacional, certo? E aí, por que no mês de agosto? Porque mundialmente, a primeira semana do dia 1º ao dia 7 é a Semana Mundial da Amamentação, certo? E também no mês de agosto nós temos o Dia da Gestante. Então o Ministério da Saúde, como ele sempre tem cores, né? Acho que você já ouviu falar que tem o Novembro Azul, que é o mês dedicado aos homens, o Outubro Rosa, que é o mês dedicado às mulheres. Existe, né, o Agosto Dourado, que é o mês dedicado à amamentação, né? Juntou com já essa data que é a nível mundial, e aí ficou essa data no Brasil, esse mês todo voltado ao aleitamento materno. E por que é dourado, né? Ouro, né? O leite materno é padrão ouro, é o melhor alimento do mundo. E esses dias eu estava fazendo uma atividade com gestantes, e aí eu perguntei assim, qual é o melhor alimento do mundo? Aí a paciente levantou a mão e falou assim, é um tutano. O tutano também é bom, mas o leite materno, ele é padrão ouro, né? Inclusive, a primeira mamada que o nenenzinho tem é a mamada ouro. Então, justamente por isso, por já ter todas essas coisas que combinam, e aí ficou o agosto dourado. Pode destacar os principais objetivos do Agosto Dourado, uns 2, 3 ou infinitos, que a gente sabe que quando se fala em amamentação, se fala de muitos benefícios, tanto para as crianças quanto para as mães, né? Então, assim, qual a intenção do Agosto Dourado? Primeiro é conscientizar, né? Porque, como eu falei, todo mundo tem uma história de amamentação. Todo mundo sabe falar alguma coisa. Porém, quando você está na vivência, é totalmente diferente, né? Eu sempre brinco que o Ministério da Saúde ele tem que mudar, Rose, as fotos que eles colocam das mulheres da campanha. Porque na campanha, aquela mulher muito bonita, né? Toda de cabelo liso, segurando o neném muito bem posicionado. Só que, na realidade, a gente entende que não é, né? Tu já é mãe, né? Sim, sou mãe. E aí, tu sabe que na madrugada, quando a nenenzinha acordava, não era aquele cabelo liso. Não é ninguém muito arrumado. Não. Nem tempo tem pra Nem isso. tempo tem. Então, a gente tem que conscientizar as mães que o amamentar ele não é tão fácil e tão bonito quanto contam, né? Então, a intenção do Agosto Dourado é conscientizar as mães, primeiramente, sobre isso, sobre a importância do aleitamento materno, para que não tenha um desmame precoce. O que é o desmame precoce? Porque quando o peito começa a machucar, quando a pega do neném não está correta, quando começa a ter dores, e a mãe ela já quer desistir. Então, a primeira intenção é justamente essa, é a conscientização e também fazer com que não exista um desmame precoce, que é o que mais acontece. E tu já falou dos benefícios, né? E o aleitamento materno, assim, falou que o Ministério da Saúde já criou leis, né? Sim. E tem uma atenção totalmente voltada no mês de agosto para a amamentação. E o aleitamento materno, ele impacta na saúde pública? Totalmente. De que forma? Totalmente.
que é que a gente entende? Primeiro, né, nós temos que entender que o leite, ele tá pronto, certo? Toda mulher, ela é capaz de amamentar. Deus, ele é lindo. E quando ele nos deu, né, como é que eu posso dizer? Essa dádiva de nós sermos mães, ele já nos deu completo. Que já foi, você vai parir, você vai gerar e você vai amamentar, você vai alimentar essa criança, né? Então, assim, quais são os impactos na saúde pública? Como eu falei, o leite, ele tá aqui, ele tá pronto. Já começa não tendo gastos, né? Porque a fórmula não é barata, né? A fórmula não tá pronta, ela tem um custo, né? E a questão também, crianças que só se amamentam exclusivamente do leite, elas são crianças que elas têm menos doenças, que elas têm menos riscos de alergia, que ela tem menos riscos de infecções. Existem muitas crianças, né, Rose, que hoje em dia elas já têm problemas de, como é que eu posso te falar? Intolerâncias, né? A lactose, a glúten, a várias outras coisas. Crianças que só se alimentam do leite materno, elas têm muito menos chances de ter esse tipo de doenças, esse tipo de complicações. Então, se eu não tenho criança doente, eu não tenho internações. Eu tenho menos medicações, eu tenho menos internações mesmo que são gastos para os cofres públicos, né? Então, assim, quanto mais criança é doente, mais ruim é para a mãe e pro geral, porque são gastos, né? Então, a gente quer evitar isso. E assim, diante das dificuldades que algumas mães encontram na parte de amamentação, pode citar algum caso específico de alguma paciente tua? O que é importante a gente sempre lembrar, Rose, e eu gosto de sempre enfatizar durante as minhas consultorias, principalmente na consulta pré-parto, eu sempre falo para a mãe que se ela escolher uma consultora, se ela está se dedicando, já é uma escolha. Amamentar, ela é uma escolha, certo? E eu tenho uma paciente que ela é uma paciente jovem, né? E assim, às vezes a jovem ela tem mais medo, primeiro filho, aquela coisa toda, muita insegurança. E aí, na consulta, eu falei, você escolheu, e agora vamos esperar seu filho nascer pra gente conseguir. E aí, a primeira mamada foi maravilhoso e tudo. Só que a gente entende que todo dia é um dia, né? É a adaptação do neném, a adaptação da mãe, a adaptação também da rede de apoio, que é extremamente importante, né, Rose, a gente destacar isso. Que a rede de apoio, né, quem vai ajudar essa mãe no puerpério tem que acolher, tem que também ter um olhar voltado para isso. E aí, quando ela saiu do hospital, ela me mandou uma mensagem: vou desistir. Aí eu de quê? Ela de amamentar. Eu falei, não vai não, que a gente vai conseguir não, que eu esqueci tudo que tu me falou, que eu não tô conseguindo pegar. Eu falei, calma, respira, que vai dar tudo certo. Hoje nós já temos essa paciente que ela está amamentando super bem. O neném dela tá com boa pega, boa posição. Ela teve sim as feridas no peito, né, as rachaduras, que é o que toda mãe, né, tem bastante medo, tem aquele receio, não vou conseguir porque tá doendo. Porque amamentar não é pra doer. E quando a mulher começa a amamentar e ele já dói, ele já liga o alerta, porque amamentar não é pra doer, certo? Amamentar é para ser confortável para a mãe e nutritivo para a criança. Aí o que é que existe? Existe a regra dos 30 segundos a 1 minuto. O que é isso? É que quando o bebê for pegar, ele for pegar o peito e doer um pouquinho para a mãe, uns 30 segundos até 1 minuto é esperado. Por quê? Porque o bebê já está encontrando a posição. O bebê está encontrando a posição para a língua, a posição para os lábios. Passou de 1 minuto, aí não tá correto, a gente tem que intervir, né? Então, aí ela até falou isso pra mim, que ela ficava contando os 30 segundos pra saber se realmente tava dando certo a mamada. E graças a Deus o bebê dela tá amamentando e isso é muito gratificante. Ouvindo essa tua fala em relação a isso, eu percebi que na minha amamentação, né, com a minha filha, eu fui muito feliz, porque eu não senti dores, né? Minha filha conseguiu fazer a pega direitinho, consegui amamentar a minha filha exclusivamente durante 6 meses e consegui levar o peito, né, até 2 anos. Tirei mesmo com 2 anos. E assim, dá uma pena, sim, né? Mas eu já vi que já estava suficiente para ela, porque é um tempo até 2 anos, sim, né? A gente ofertar o leite materno.
E Rauena, é verdade que algumas mães não produzem leite suficiente? Olha, o que acontece? Nosso corpo, ele é uma máquina. Tudo que nós podemos produzir, ele só vai produzir se ele tiver um uso, certo? Então, assim, por que é que mães dizem que não produzem leite? Porque ela não está colocando o seu bebê para amamentar. A partir do momento que eu parei esse neném e eu coloco ele para amamentar, eu vou ter leite. Eu só não vou ter leite em casos que eu não coloque. Ou claro, existem particularidades, né? Algum problema de saúde, imunodeprimido, casos e casos. Mas nós estamos falando de mulheres saudáveis, né? Que tiveram uma gravidez tranquila, que tiveram uma gravidez ok, o pré-natal ok. Então ela vai ter sim. Né? Ela só não vai produzir o leite se ela não colocar esse neném para mamar. E é verdade que existe leite fraco? De jeito maneiro. Esse é o maior mito que inventaram. Eu tinha essa curiosidade. Será que o meu leite é fraco? Não existe leite fraco. O que é que a gente tem que entender? O leite, quando a mulher, pronto, vamos explicar assim. Na primeira mamada do bebê, quando ele nasce, ele vai tomar o colostro. O que é o colostro? É o primeiro leite, que é a mamada ouro do neném. É nesse leite que o bebê ele vai estar protegido contra infecções, que vai melhorar a flora intestinal dessa criança. É tanto, Rose, que tem vários pediatras que eles falam que o colostro é uma espécie de vacina. Deus é lindo, né, amiga? Deus é perfeito. Sabia. O colostro é o melhor leite. E aí, essa questão da informação é importante, né? Porque tu falou que tu não sabia. E tem mulheres que desprezam esse leite. Por quê? Ah, não, primeiro deixa eu desprezar aqui que se não vai servir. Pelo contrário, não joguem esse ouro fora, né? Porque é esse leite que ele vai proteger o seu filho de várias doenças, né? E o colostro, ele fica do nascimento, no primeiro dia, até o terceiro, e aí depois vai ter um período de transição, que é nesse período de transição que entra a história do leite fraco, porque o leite ele vai mudando de coloração, ele vai mudando de cor, vai mudando de aspecto, aí a mulher fica, eita, enfraqueceu e agora pega e começa a querer introduzir, ofertar outras coisas para essa criança, né? Mas assim, o leite, ele não é fraco, pelo contrário. Ele é o melhor alimento, é o ouro. É melhor do que tudo que nós temos para ofertar para essa criança. O leite da mãe não é fraco, mas dentro disso a gente tem que considerar, né, de maneira bem intensa a alimentação da mãe, né? Qual o tipo de alimentação, né? Se a rotina da mãe, se o estresse vai influenciar na produção do leite. Explica aí pra gente. Olha, quando a mulher ela começa a amamentar, ela tá na fase do puerpério, né? O puerpério é muito mais difícil do que a gestação, né? E essa é a parte que poucas pessoas entendem, né? Então, porque a mulher no puerpério, ela tá cheia de novidades, né? Cheia de atribuições diferentes, de rotina diferente. Às vezes ela esquece de comer ou come demais. E a gente tem que ter cuidado, sim, nisso, né? Porque alimentos que... de senso comum, né? A gente escuta muito, antes mesmo de me formar, quando eu era menina, eu escutava, eita, fulano ganhou neném, vou já fazer um pirão pra ela, né? Pirão de parida. Pirão de parida, justamente. Fulano ganhou neném, deixa a gente levar um suco de caju pra ela pra dar leite. Sim, são artifícios, são alimentos que podem sim ser utilizados, né? Pra aumentar a produção de leite. Ela pode se alimentar bem, ela pode comer o pirão de parida, ela pode comer o suco de caju, tomar o suco de caju, aveia, papa de aveia, mingau de aveia é excelente, né? A aveia ajuda sim, mas o que faz a mulher produzir leite é ela amamentar. O que vai fazer é a amamentação. Claro que a gente vai poder introduzir alimento sim, até para melhorar o paladar dessa mãe, né? Mas o que vai fazer ela produzir leite é a oferta. Dar o peito. E amamentar, ela pode ajudar na perda de peso? Totalmente. Verdade. Totalmente. Isso é verdade. Isso é verdade. Olha aí. É bom, né, a gente saber disso. Bora. Porque ajuda, sim, né, a boa forma. Porque, assim, na maioria da gravidez, a mulher, ela ganha peso e ela tem que ganhar peso, isso é natural. Existem, sempre que eu faço pré-natal, eu falo assim, ó, você pode ganhar até 20 quilos, mas você não deve ganhar 20 quilos. Né? E aí, quando a mulher começa a amamentar, a rotina muda, tudo. Essa rotina do leite, ela ajuda, sim,
a mulher vir perder peso. Agora nós vamos falar do apoio e políticas públicas, né, voltada para o aleitamento materno. O papel da família no incentivo à amamentação, qual seria? Rose, é assim de extrema importância, né? Porque eu sempre vou me referir a ti, porque tu me falou que é mãe, Sim, né? sim. Tem uma experiência, né? E assim, quando a mulher tem um neném, quando ela está grávida, são mudanças físicas, mas é só você com você, não é verdade? Aumento de peso, questão hormonal. Mas quando o neném nasce, mudanças com alguém que não sabe falar, que não sabe dizer se está com fome, que não sabe dizer se está quente, se está frio, só sabe chorar e você tem que identificar. Então, é aí que a família entra. Só que a família ela tem que ter um olhar muito aberto, para que não seja um olhar julgador, porque é o que mais acontece, né? Existem vários dados e várias pesquisas que elas falam sobre a depressão pós-parto. E a depressão pós-parto, ela se dá justamente por isso, pela cobrança. Porque a mulher, ela se cobra para ser a melhor mãe, ela se cobra para perder peso, ela se cobra para amamentar. Antes de eu ser consultora de amamentação, eu não tinha essa ideia, porque assim, eu sou enfermeira há uns 10 anos, não é porque eu tô velha não, é porque eu formei cedo. Eu formei cedo. Então assim, eu faço pré-natal há muito tempo, mas quando você está, como é que eu posso dizer, focada, digamos assim, em uma temática e atendendo especificamente a isso, meu olhar abriu muito de quanto a mulher se cobra para amamentar. Porque todo mundo acha que amamentar, ele é fisiológico. E sim, porque como eu falei, todas nós estamos aptas a amamentar. Porém, existem técnicas, existem formas, existem maneiras para poder conduzir melhor todo esse processo. E quando a mãe ela não consegue amamentar, ela se cobra. Ela se cobra porque a mãe dela, ou a vizinha, ou a sogra fica, a fulana amamentou tão bem e tu não amamenta. E a gente não sabe como é que o outro tá sentindo, né, Rose? Nossos hormônios já são aflorados por vida, Sim. por nós sermos mulheres, né? E imagine como é que eu posso falar, nesse período. Então, assim, a família, ela é de extrema importância. A família, eu costumo dizer que ou ela vai fazer a mulher amamentar até esse menino crescer, ou ela vai fazer com que ela tenha um desmame precoce, porque a família ela ajuda e ao mesmo tempo ela pode afastar. Então assim, quando eu costumo sempre falar assim, olha, se você quiser trazer o parceiro pro seu pré-natal, pra consultoria, pode trazer a mãe, ou às vezes assim, tem mães solos ou mulheres que vão passar esse período pós-parto com alguma amiga. Traga quem vai cuidar de você, porque essa ausculta também da pessoa que vai cuidar, do cuidador, também é interessante, porque ela auxilia muito. E quando a gente fala assim, o apoio, né? Aí entra a família e aí o apoio do empregador, das empresas que tem as mães, né? As mulheres lactantes, né? Ao teu redor, teu retorno aqui no teu convívio, tu acha que essas empresas têm esse papel de apoio prestado a essas mães? Olha, existe uma política pública que é voltada para isso, que é a licença materna. Sim. Né? Que é quando o empregador ele tem que dar esse período de 4 a 6 meses para a mulher, para que ela possa ter todo esse processo de cuidar, de amamentar do neném, né? Assim, normalmente as empresas elas dão, os empregadores, elas fazem com que a mãe ela tenha esse direito, porque é uma lei, né? Uma lei nacional que se faz necessário. Até porque não tem como a mulher voltar. Claro que sim, são casos e casos. Existem mulheres que não que trabalham por conta própria. Assim, cada realidade, né, é uma realidade. Mas normalmente a mulher ela precisa desses 4 meses, no mínimo, para poder dar toda a atenção para esse neném, para, enfim, desempenhar todo o papel que será necessário. E assim, como é que a sociedade hoje ela pode ajudar a tornar a amamentação um ato respeitado e valorizado? O julgamento é uma coisa muito grande, isso em todas as áreas da nossa vida, né? A cobrança que nós mulheres enfrentamos, né? Seja quando a mulher está gestante, ela é cobrada. Quando ela tem o neném, ela é mais cobrada ainda. Porque aquilo que eu acabei de falar, né? O puerpério é você lidar com as suas emoções, e lidar com emoções, e lidar com
esse serzinho que é tão indefeso, né? Então, assim, a sociedade, ela impõe muitas regras, né? Ah, agora você vai amamentar. Ah, mas você tem que se cuidar porque você tá gorda. Ah, e tudo aquilo. Então, assim, pra gente incentivar essa mãe, é acolher. Né? Porque às vezes você vê ela aqui tentando, mas você não sabe o que ela passa no secreto, qual a dificuldade que ela está enfrentando. Teve um tempo que viralizou na internet uma mulher, não sei se tu chegou a ver, estava em vários sites e tudo. Ela estava no restaurante, eu não sei bem dizer, eu não lembro qual era a idade que o bebezinho estava no início, mas enfim, ela estava amamentando. E aí ela estava na rotina, com os amigos, né, com a família, e ela pegou o bebezinho dela que queria comer, tirou a mama e me ofertou para a criança. E aí, o gerente do restaurante pediu para ela se retirar, porque ele não era local para amamentar. E aí, agora eu que vou te perguntar: tu acha que existe local para amamentar? Eu acho que não. Eu acho que quem vai escolher o local é quem tá com fome. É quem tá com Bebê. fome, justamente. Então, assim, ela se recusou a se retirar. E aí viralizou e tudo. E foi uma questão que gerou vários debates. Porque esse caso foi um caso que criou mídia, né? Que foi visto. Sim. Mas quantas mulheres ao nosso redor devem ter passado por isso, né? Às vezes uma mulher tá em algum lugar, não deixou sair, aí perde, é toda uma cobrança. É porque assim, a sociedade, ela exige uma coisa, mas na hora de te oferecer e te acolher, parece que Diferente, totalmente diferente. que é diferente, que o assunto muda. Então, assim, o papel para incentivar realmente é acolher. Sempre vai ser acolher. Porque eu vou começar o nosso bate-papo, vou terminar dizendo que amamentar não é fácil, que amamentar é uma escolha. Só que a minha escolha também depende do que eu tenho ao redor, das minhas possibilidades. E qual a mensagem que você daria para as mães que estão iniciando essa jornada? Dizer para elas que é escolher amamentar, que não vai ser fácil, né? A gente tem que entender também que cada bebê, que cada mãe, que cada família, ela tem uma experiência diferente. Porque nós somos seres humanos, Rose, particulares. Nós temos a nossa individualidade. Durante a consultoria, que é que eu sempre faço? Um exemplo, eu vou ensinar a mãe a pegar da melhor maneira. Eu sempre falo, olha, essa é a posição que eu acho mais confortável, eu uso essa mão, eu uso essa daqui, mas você vai adaptar. Se essa posição não for boa pra você, eu te ensino outro, porque necessariamente aquilo que eu acho interessante e que é benéfico para a maioria dos meus pacientes pode não ser para ti. Por exemplo, tu pode não ter adesão. Aqui eu vou fazer, eu vou te obrigar a fazer desse jeito? Não, eu vou te orientar e eu vou ter que mudar. Até mesmo porque o ato de amamentar tem que ser situação confortável para a mãe e para o bebê. E para o bebê, justamente. Então, assim, o que eu aconselho as mães é escolherem, lerem também sobre isso, né? Claro que a gente também não... Existem muitas, como é que eu posso dizer? Muitas informações que não são corretas, que são errôneas, a gente também não vai se ligar nessas, né? Nós vamos nos atentarmos às informações corretas. Quando você for fazer o pré-natal, que o médico estiver acompanhando, que a enfermeira estiver acompanhando, converse, pergunte. E se for necessário, que quase sempre vendendo aqui meu peixe, né? Contrate uma consultora de amamentação, porque é um olhar voltado, né? Um olhar mais direcionado, justamente para intervir. Porque assim, eu posso passar a noite toda falando sobre amamentação, mas de uma forma no geral. Mas quando eu vou vivenciar com você, são particularidades diferentes, são intervenções diferentes. Rauana, nós estamos chegando ao fim da nossa roda de conversa, né? Gratificante demais ouvir suas orientações. E aí, eu gostaria de dizer que muita coisa eu não sabia, né? Apesar de já ter uma filha, né? Fiz a amamentação dela direitinho, mas eu não sabia de muita coisa, né? E gostaria de deixar a fala contigo agora para reforçar a importância do agosto dourado e deixar uma mensagem final exclusivamente para aquelas mamães que estão aí de primeira viagem na amamentação. Quando ela vai ter o primeiro nenenzinho, né, já fica toda aquele mar de dúvidas,
né? É interessante que quando a mãe, né, descobre que tá grávida, ela já tenha uma espécie de diário para anotar suas dúvidas, sim, porque são muitas dúvidas, né? E por mais que várias pessoas perguntem, aliás, contem, sempre vai ter, como é que eu posso dizer? Sempre vai ter essas indagações. Então, assim, é você realmente conhecer, estudar, se conhecer, se permitir também, escolher, né? A gente tem que sempre reforçar que o aleitamento materno, ele é exclusivo até os 6 meses de idade. E o que a gente entende como exclusivo? Né? Exclusivo é sem água, é sem chá, é sem nenhum outro artifício, é apenas o leite. E aí tu pode falar assim, mas aqui é muito quente, porque é quente, né? Esse menino vai ficar 6 meses com sede. Não, porque o peito, o leite materno, ele sacia a fome e a sede do nosso neném. Então não se faz necessário outro tipo. Fora que nem sempre o bebê ele vai pegar o peito porque ele está somente com fome. Às vezes é acalento. Às vezes ele quer carinho, às vezes ele quer uma coisa boa. Quem não gosta de um abraço, quem não gosta de um lugar quentinho. Colo quentinho. Colo quentinho. Até porque quando a mulher tá gestante, que ela tá mais ou menos aí com 17 semanas, que é do 3º ao 4º, do 4º ao 5º mês de gravidez, mais ou menos, o bebezinho já começa a ouvir sons, né? Ele já sabe que você pode conversar na sua barriga com o seu neném, que ele já vai saber que tem alguém que tá conversando com ele, seja a mãe, o pai, o tio, a avó. Só que quando ele chega aqui fora, é que ele vai reconhecer, opa, aquela voz ali é quem cuidava de mim. E onde é que ele vai reconhecer essa voz? No peito. É o primeiro contato, é a primeira demonstração de carinho e demonstração também que o neném vai ter de que, opa, vão cuidar de mim, eu não sei fazer nada, mas alguém vai fazer, né? Então, assim, a minha intenção e a minha vontade é que todas nós, mulheres, possamos entender que nós somos aptas e capazes a amamentar a partir do momento que nós fazemos essa escolha, certo? Então, assim, você que tá vendo, né, esse momento aqui, que está nos assistindo, entenda que seu leite não é fraco, que você não é fraca, que você não tem problemas nenhum para amamentar. Pelo contrário, você só vai se dedicar um pouquinho. E tudo aquilo que é bom requer uma dedicação, não é verdade? E amamentar é justamente isso. Até porque quando o bebezinho ele tiver todo bem, todo gordinho, que ele tiver com menos risco de infecção, bebê sem alergias, quem vai se beneficiar com isso de imediato é a mãe, né? Porque ele vai ter um filho doente, porque vai ter um filho bom, um filho saudável. Então, assim, o que a gente quer é realmente isso, é conscientizar as pacientes a isso, a amamentar e também a toda a rede de apoio que faz parte, porque como eu te falei anteriormente, a rede de apoio, ela faz com que essa mulher ou ela amamente muito bem ou que ela não amamente de jeito nenhum. É porque a gente escuta muitas coisas. E lembrar também que o bebê ele não precisa de massa de macaxeira, o que o povo dá mais? Chazinho, leitinho, nada disso precisa. Né? Claro que existem bebês que eles podem precisar sim da fórmula, mas são casos e casos. A gente está sempre tratando de mulheres e bebês saudáveis. Né? Claro que pode haver algum tipo de intolerância, enfim, mas isso daí vai ser avaliado e vai ser prescrito pelo médico, né? Pelo pediatra esse bebê. Eu também não posso de forma aleatória, cansei, sabe? Eu vou comprar uma fórmula ali, qualquer comprar um leitinho, né? Porque o bebê ele não tá, como é que eu posso dizer, com o estômago pronto para receber nada forte. Então, crianças que se alimentam, por exemplo, de massa de macaxeira, que é grossa, que a deglutição fica difícil, né, para esse neném, ela pode ter constipação, pode ter aquela barriga alta. Então, são vários probleminhas que vão atrapalhar, que podem causar infecções e até se o bebê tem que ser internado, que entra aquilo que tu me perguntou, né, de quanto impacta na saúde pública. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Muitos esclarecimentos pra gente, agradecemos demais e deixamos o convite para uma próxima roda de conversa, tá? Muito obrigada. É um prazer estar aqui, prazer conhecer você, né? É um prazer contribuir com os alunos, né? A gente entende que também, quando a gente está estudando, a gente também acha que sabe muita coisa, né? E sempre é bom. E assim, quem é estudante lá da saúde, os amigos e os familiares, pensam que a gente já é formado.
Aí já vai chamando, vem cá que tu sabe, né? Então é importante a gente ter momentos que irão nos esclarecer. E é claro, né? A intenção é que mães, gestantes, tentantes, né? A gente também tem que incluir muito as tentantes, sabe, Rose? Porque são mulheres que ainda não conseguiram engravidar, mas elas vão, elas estão se preparando, né? E aí, reforço mais uma vez o quanto é gratificante para essa mãe poder amamentar. Então eu agradeço o convite. Se tem outras coisas que a gente pode conversar nessa temática, né? A gente pode abordar milhões de temas. A gravidez, o puerpério, ele é um assunto muito gostoso de se falar. Hoje eu ainda não sou mãe, mas serei. E tenho muita vontade de repassar esse conhecimento. Cada dia que passa eu tenho me encantado e aprendido muito mais com isso, com todo esse universo, com as experiências, com as alegrias que a gente tem. Porque quando tu tá fazendo a consultoria, que a mãe tá agoniada, eu fico agoniada também. Porque eu quero que ela consiga, né? Eu quero que muito mais do que só nutrir o bebê. Claro que a intenção do aleitamento materno é nutrir, mas não é só isso, né? Muito mais do que só nutrir esse neném, eu quero que ela ofereça o amor para ele, eu quero que esse bebê se sinta acolhido, eu quero que essa mãe se sinta acolhida e realizada, né? Tinha uma paciente que ela me mandou uma mensagem assim: tô feliz com tão pouca coisa. Aí eu não entendi, eu perguntei por quê. Ela, porque meu peito tá pingando. E eu, que bênção. A produção. A produção de leite, né? Porque quanto mais mamar nós dermos pro neném, mais o seu leite vai produzir. Então, aquele vestidinho melado de leite é maravilhoso, né? Significa que você tá produzindo e que esse bebê vai ser nutrido. Que bom. Muito obrigada. Muito obrigada, foi um prazer. Até a próxima. Foi nossa.